Boa noite, graça e paz. Amém? Mais um Chamados para Vencer. Eu já ia falar Escola Bíblica Dominical. Mais um Chamados para Vencer. Boa noite a você que está nos vendo nesse momento, está online conosco. Seja bem-vindo em nome de Jesus. Nós vamos iniciar nessa noite orando, agradecendo ao Senhor por estarmos mais um dia na sua casa. Muito obrigado você que está conosco, nos dando a oportunidade de estarmos juntos neste momento. Vamos levantar as nossas mãos, vamos falar com Deus. Pai, nós te louvamos, nós te bendizemos, nós te agradecemos pelo que tu és. Muito obrigado, Senhor, porque tu és o Deus que nos sonda, tu és o Deus que nos conhece, tu és o Deus que nos livra, Senhor, tu és o Deus que nos acalenta, ó Pai. Tu és socorro bem presente. Muito obrigado, Senhor, pelos livramentos visíveis e invisíveis, pela tua graça, pelo teu amor por cada um de nós. Aos irmãos que estão a caminho, tragam da cobertura do teu sangue. Aqueles que estão nos ouvindo, abençoa, Senhor, que possam receber mais de ti. E aqueles que vão receber esta mensagem, que vão ver depois, Senhor, que possam também receber a tua bênção e a tua graça. Em nome de Jesus. Amém e amém. Amém. Abramos nossas Bíblias nesse momento, lá no livro de Salmo 126. Eu sou suspeita em falar desse salmo porque eu amo esse salmo, então eu sou suspeita para falar. Mas leiamos todos juntos. Quando o Senhor trouxe do cativeiro os que voltaram a Sião, estávamos como os que sonham. Então nossa boca se encheu de riso e nossa língua de cânticos. Então se dizia entre as nações: grandes coisas fez o Senhor a estes. Grandes coisas fez o Senhor por nós e por isso estamos alegres. Faze-nos regressar outra vez do cativeiro, Senhor, como as correntes do sul. Os que semeiam em lágrimas secarão com alegria. Aquele que leva a preciosa semente, andando e chorando, voltará sem dúvida com alegria, trazendo consigo os seus molhos. Aquele que leva a semente voltará sem dúvida, trazendo com alegria os seus molhos. Lembra da lei da semeadura? A lei da semeadura. A gente planta e aí no momento certo a gente vai da colheita, a gente vai colher aquilo que foi plantado. Então o mistério é o que plantar, como plantar e o cuidado com a terra, porque no momento certo vai florescer. Amém? Vamos louvar e vamos adorar ao Senhor. Tem um hino muito... Vou pegar a pegada do meu irmão, hino antigo, né? Hino antigo. Tem um hino também muito antigo, mas eu louvo muito lá em casa, somente quando no período de oração. Então vamos adorar ao Senhor nesse momento e que o Senhor fale conosco através desse louvor. Amém? Senhor, eu sei que tu me sondas, sei também que me conheces, quer deitado ou quer andando, sabes todos os meus passos, e antes que haja em mim palavras, eu sei que tudo em mim conheces. Senhor, eu sei que tu me sondas. Senhor, eu sei que tu me sondas. Senhor, eu sei que tu me sondas. Senhor,
eu sei que tu me sondas. Deus, tu me cercas em volta, tua mão sobre mim repousa. Tal ciência é grandiosa, eu não alcanço de tão alta. Senhor, eu sei que tu me sondas. Diga isso a Ele. Senhor, eu sei que tu me sondas. Senhor, eu sei que tu me sondas. Senhor, eu sei que tu me sondas. Diga, eu sei que tu me amas. Senhor, 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 eu sei. Oh, Senhor. Podemos adorar e bendizer a Ele. Então levante as suas mãos e glorifique. Esse é o nosso Deus, o Deus que nós amamos. Declare a Ele: não há Deus como tu. Não há Deus como tu, que guerreias minhas guerras e me faz um vencedor. Não há Deus como tu. Não há Deus como tu, aquele que nos sonda. Não há Deus como tu, que guerreias minhas guerras e me faz um vencedor. Não há Deus como tu. Eu abro o coração para te adorar. Eu ergo as minhas mãos para te exaltar. E ergo a minha voz para te louvar. Não há Deus como tu. Diga, eu abro meu coração. Eu abro o coração para te adorar, para te adorar. Levanto as minhas mãos para te exaltar. E eu ergo a minha voz para te louvar. Não há Deus como tu. Aplauda o Senhor, querido. Que Deus abençoe a pregação dessa noite, em nome de Jesus. Você pode assentar, a palavra está com o pastor Jorge. Graça e paz, meus amados. Graça e paz, você que nos assiste online. Amém. A diaconisa Gladys trouxe água aqui para o pregador. Aí, a esposa do pregador, meu marido, copo de plástico, trouxe a taça. Isso que é cuidadora. Aleluia. Viu, Sandrinha? Vai aprendendo. Quer um tratamento assim também.
Meus amados, vocês devem estar notando que o pastor Tadeu não está aqui hoje. Ele viajou para fazer um curso que dura uma semana. Esse curso é curso para pastores. Esse curso é o dia inteiro. Inclusive, o alojamento é no próprio local que está sendo o curso. Ele não vai ter nem tempo de fazer turismo, que é o dia inteiro. Mas semana que vem está de volta. Enquanto isso, nós prossigamos fazendo a obra do Senhor. Amém? Deixa eu dar os avisos. Quinta-feira, imersão online, 19h30. Sábado é o nosso filme para os varões, sessão pipoca para os varões, às 16h30. Domingo é BD, online e presencial, às 16 horas, e culto online e presencial às 17. E terça-feira, chamados para vencer, 19h30, online presencial. Esses são os avisos da semana. Mais alguma coisa, minha querida? Não? Então, pastor Márcio, tenha bondade, que Deus possa lhe abençoar. Quiser chamar a esposa para louvar depois desse copo aí, irmão, ela merece. Amém, glória a Deus, graça e paz, queridos. Tudo bem com vocês? Amém, glória a Deus. Eu gostaria que você ficasse de pé agora, abrisse a sua Bíblia, no primeiro livro dos Reis, o capítulo é o de número 17. Primeiro livro dos Reis, capítulo de número 17. Quem encontrou, diga amém. Então vamos ler. Então, Elias, o tisbita dos moradores de Gileade, disse a Acabe: vive o Senhor, Deus de Israel, perante cuja face estou, que nestes anos nem orvalho, nem chuva haverá, senão segundo a minha palavra. Feche seus olhos. Fala, Deus, ao nosso coração nessa noite, através da tua palavra revelada e profética, que o teu Santo Espírito conduza, dirija, controle todas as coisas e que tua misericórdia e graça esteja sobre a nossa vida, em nome de Jesus. Amém. Você pode tomar o seu assento. Eu já preguei algumas vezes nesse texto, mas hoje eu fui pego por dentro, como alguns gostam de falar, nesse primeiro versículo. Só nesse primeiro versículo. Porque nós bem sabemos, aqui nós temos a escola bíblica dominical, temos a imersão na quinta-feira. Então, tudo aquilo que está na Bíblia, está escrito, é de extrema importância, cada detalhe, cada palavra. Mas eu confesso aos irmãos que já li esse texto muitas vezes e alguns anos atrás até preguei esse mesmo texto numa campanha, numa igreja lá em Realengo. Mas hoje pela manhã, quando eu li esse primeiro versículo, eu vi coisas que eu nunca tinha visto. E eu quero compartilhar aquilo que Deus colocou no meu coração nessa manhã. A Bíblia vai dizer aqui no capítulo 17 que então Elias, o profeta, e aí se a gente pensar no Elias ou em Elias como profeta, é muito fácil, simples, eu diria, de entender a autoridade, a unção e a ousadia de chegar para o rei Acabe, se apresentar diante do rei e falar o que ele falou. É simples, é fácil para a gente entender isso.
A autoridade está sobre o profeta, a unção está sobre o profeta está com a palavra, de posse da palavra. É simples entender de onde vem essa coragem, essa ousadia de chegar diante do rei e falar o que ele falou. Mas se a gente prestar atenção única e exclusivamente no texto, naquilo que foi registrado, a gente tira algumas lições importantes. Porque o texto diz assim: então Elias, o tisbita, dos moradores de Gileade, disse a Acabe. O tisbita, morador de Gileade. Eu começo a entender que Elias não era natural de Gileade, mas de Tisbe. Por isso, tisbita. Porque ele era nascido em Tisbe. Tisbe é uma cidade satélite, uma cidade que fica nas redondezas, na região de Gileade. E o que essa cidade representa historicamente? Nada. O que Tisbe tem a oferecer para a história? Nada. Tisbe, muito provavelmente, foi fundada por pessoas que trabalhavam em Gileade, ou por filhos de pessoas que trabalhavam, serviam em Gileade. Tisbe não tinha importância nenhuma. E Elias vem de Tisbe. Então vamos começar a construir essa ideia. Alguém que vem de um lugar que não tem absolutamente importância nenhuma, está agora entre os moradores de Gileade. Já Gileade não. Gileade você conhece. Gileade está lá, registrada no livro do profeta Jeremias como a cidade do bálsamo, do remédio, da cura. Gileade tem uma importância histórica. Lá no livro de Gênesis, capítulo 32, os ismaelitas estão trazendo bálsamo e mirra de Gileade. Gileade tem uma pujança econômica. Gileade tem a sua posição de destaque na história, na economia local, no abastecimento de perfume, bálsamo. Gileade tem árvores que em outros lugares não tem. Gileade é importante, então quem mora em Gileade é importante. Quem mora em Tisbe não, mas quem mora em Gileade é importante. Gileade foi fundada por Maquir. Maquir é neto de Manassés. Manassés é filho de José. Portanto, Maquir é bisneto de José. Gileade tem uma raiz. Gileade tem pessoas importantes, os perfumistas estavam em Gileade, mas em Gileade também estava Elias, que veio de um lugar que não tinha importância nenhuma, mas ele estava colocado ali naquele cenário para fazer a diferença. Ele estava ali, vindo de origens talvez desconhecidas. Porque quem está preocupado com Tisbe? Quem está preocupado com Taquara? Talvez a preocupação nesse ano de eleição seja os bairros da Zona Sul. Ipanema, Copacabana, Leblon, mas quem está preocupado com o que está acontecendo na Taquara? Não sei se existe de fato essa preocupação. Mas fato é que na Taquara tem gente que quando abre a boca... Porque Elias não tinha importância.
por causa da sua história pregressa ou de onde ele havia nascido. A importância de Elias vem quando ele abre a boca. Querido, Deus não está preocupado onde você mora, em que cidade você nasceu, em que bairro você está. Não. Deus não está preocupado com história, Deus está preocupado com o poder das palavras que Ele pode e vai colocar na nossa boca. E esse que vem de Tisbe, um lugar sem importância nenhuma, é quem vai falar ao rei Acabe. Esse que, em meio aos moradores de Gileade, talvez seja o menos importante, ou que carregue consigo o rótulo de ser de Tisbe, é que vai falar com Gileade. Vai falar com o rei Acabe. É esse que não tem um lastro familiar de alguns moradores de Gileade, que não tem a marca de ser da 4ª geração de Abraão, porque os fundadores daquela cidade eram a 4ª geração de Abraão. Elias não era a 4ª geração de Abraão. Não estava ligado a essa família. Era de Tisbe. Mas era ele que ia falar com Acabe. Querido, talvez você não seja o mais importante lá no teu trabalho. Não seja o mais importante dentro da tua parentela. Não seja o mais importante na tua rua. Muito pelo contrário. Talvez você esteja carregando a marca até de um desprezo. Mas a palavra que pode mudar, impactar todos esses lugares que eu falei, pode vir da tua boca. Pode vir dos teus lábios. Pode sair dos teus lábios a palavra que vai mudar a história da tua casa. Pode vir dos teus lábios a palavra que vai mudar a história da tua empresa. Pode vir dos teus lábios a palavra que vai mudar a história do teu bairro. Pode vir dos teus lábios, assim como veio dos lábios de Elias para a pessoa mais importante em Israel naquele tempo. E Elias, oriundo de Tisbe, que não era absolutamente nada, vai a Acabe e diz a ele o seguinte: vive o Senhor de Israel, perante cujo a face estou. Aqui ele desmonta tudo. Porque o que vai fazer a diferença é a nossa conexão e ligação com Deus. Gileade não faz diferença na vida de ninguém. Vou repetir porque era para você dar glória. Gileade não faz diferença na vida de ninguém. Como Tisbe também não faz. O que vai fazer a diferença, estamos face a face com quem? Estamos nos apoiando em quem? Na história pregressa dos fundadores da nossa cidade? Ou no que Deus colocou dentro de nós para que a gente carregue? Talvez a vida de quem mora em Tisbe era muito provavelmente mais difícil do que para quem morava ou para quem era nascido em Gileade, por causa da história. Mas para Elias isso não fazia a menor diferença, porque ele estava convicto daquilo que ele carregava. Querido, eu quero te falar algo nessa noite.
Eu estou convicto daquilo que eu carrego. Eu creio que você também esteja convicto daquilo que você carrega. Porque é o que nós carregamos que nos dá a ousadia de abrirmos a boca e lançarmos decretos. Quando abrimos a boca, podemos lançar decretos. Desde que estejamos como Eli estava, diante da face do Senhor. A diferença não era a cidade, a diferença era com quem Elias estava intimamente conectado, ligado. É isso que vai fazer toda a diferença na hora que você abrir a boca. O autor fez questão de registrar. Era de Tisbe, estava em Gileade, mas espiritualmente ligado em Deus. Talvez não vai dar para pagar o que está na tua identidade, não vai dar para pagar o que está na tua certidão de nascimento, não vai dar para pagar a tua história, mas espiritualmente tudo se fez novo. Espiritualmente, o que vai fazer a diferença é com quem você está conectado, querido. E Elias estava diante da face do Senhor. E por estar diante da face do Senhor, o morador da cidade que não valia absolutamente nada, vai dizer o seguinte: que nestes anos nem orvalho, nem chuva haverá, senão, ou exceto, segundo a minha palavra. Primeiro, quem está com Deus chama responsabilidade para si. Quem está com Deus chama responsabilidade. E Elias chamou, decretou e disse: segundo a minha palavra. Sou eu que vou determinar aqui. Está entendendo, não? Não é o médico que vai determinar, não, querido. Não é não? Não é a economia desse país que vai determinar, não é não. Não é a conta bancária que vai determinar, não é não. Não é o dono de A, de B ou de C que vai determinar, não é não. É a palavra que Deus já colocou no teu coração e que vai sair da tua boca. É isso que vai ser o decreto. Ah, o médico falou, mas segundo a minha palavra, vai acontecer ou não vai acontecer? Porque o poder está sobre quem? Sobre você ou sobre a vida do médico? Mas o problema é que aqui Elias não tem medo de assumir a responsabilidade por aquilo que ele estava falando. E vou melhorar, quem tem fé não tem medo. Quem está convicto de que aquilo vai acontecer não tem medo, tem a ousadia e fala. O que Paulo vai dizer? Crie, por isso falei. Agora, se a gente não está crendo, a gente não pode falar. Agora, se nessa noite você está crendo, declara. Fala. Vai acontecer. Vai acontecer. Vai acontecer. Fala, decreta, libera, abre a tua boca e diz vai acontecer, ou então não vai acontecer. Agora a confiança era tão grande, tão profunda a confiança,
tão tremenda a confiança desse que vem de um lugar que não valia absolutamente nada. Desse que não tinha história. Desse que não estava ligado à raiz de José. Porque a raiz de José estava em Gileade, não estava em Tisbe. A confiança era tão grande que presta atenção no que ele diz. O que ele decreta não abre portas. O que ele decreta não traz prosperidade. Porque nós estamos falando de uma economia toda pautada onde? Na agricultura. E sem chuva, o que acontece com a agricultura? Acaba. O que ele diz vai impactar economicamente, socialmente e espiritualmente na vida daquele povo, na vida daquele lugar. Inclusive na dele. Materialmente falando, inclusive na dele. Talvez a oração, o que você vai decretar hoje, feche portas. E falou em... Crente tem medo de duas coisas, do diabo e de porta fechada. Falou em diabo, ele já, opa, está repreendido em nome de Jesus, está amarrado, está amarrado, está amarrado, está amarrado, está amarrado. Falou em porta fechada, é ou não é verdade? Mas porta fechada também é bênção. Tem porta que se fecha que é para nos abençoar. E o que ele estava decretando era portas fechadas. A economia não ia andar para frente, ia andar para trás. Mas a confiança dele não estava na sua cidade, que não valia absolutamente nada. A sua confiança não estava em Gileade, que era uma grande cidade, tinha uma economia pujante. Não estava. A confiança dele estava em Deus. Ele, antes de falar, já disse onde estava. Eu estou diante de Deus. E quem está diante de Deus não teme porta fechada. Eu não sei se você chegou aqui nessa noite diante de alguma porta fechada. Ou de alguma porta que você sabe que vai fechar. E aí eu quero te encorajar a olhar para Elias e ver que Elias, antes de decretar o que decretou, já disse onde estava. Eu estou diante da face do Senhor. Os meus pés podem estar em Gileade. A minha história pode ser de Tisbe. Mas espiritualmente eu estou diante da face do Senhor. E aí ele decreta. E o que acontece? Exatamente o que ele decreta. Não tem orvalho, não tem chuva, a agricultura para, a fome chega. E o que acontece com Elias? Continua sendo sustentado por Deus. O teu sustento, ele é com porta fechada ou com porta aberta. O teu sustento, ele é com a economia girando ou com a economia parada. O teu sustento é morando de aluguel ou comprando um imóvel próprio. O teu sustento depende e vem do Senhor. Talvez a tua maior vitória hoje seja sair daqui e se deparar com uma porta fechada. Porque você verdadeiramente vai conhecer o que é a dependência de Deus. É maravilhoso quando a gente entra num lugar, atinge um patamar e vê, eu não tinha condições de chegar, foi Deus que me trouxe. Esse lugar não era para mim, foi Deus que me colocou. O que eu faço hoje está muito acima da minha capacidade, mas Deus é que me sustenta aqui.
Elias solta o decreto, fala em anos. Ele não falou em dias, não, ele falou em anos. É muito certo de que Deus iria sustentá-lo. É muita certeza de que Deus não vai desamparar quem está com ele. É muita certeza. Porque a gente às vezes ora assim, Senhor, faz isso, faz a tua justiça, faz aquilo outro. Mas não fecha essa porta não, Senhor. Nos mantém nela, Senhor. Mas quando a gente experimenta a porta fechada e o sustento, que maravilha, que experiência. E o sustento de Elias, você conhece o texto, vem de forma sobrenatural. Posso profetizar? Posso ser profeta na tua vida? A porta fechada vem para você experimentar o sobrenatural de Deus. A porta fechada não é para te fazer sofrer, não é para te fazer chorar, não é para fazer você se sentir menor. A porta fechada é para você experimentar o sobrenatural de Deus. É para Deus falar, fica aqui, porque é aqui que teu sustento vai chegar. Vai para lá, porque é lá que o teu sustento vai chegar. É para você experimentar. E aí talvez você no seu coração deve estar falando, meu Deus, eu venho para o culto chamados para vencer e o cara vai falar de porta fechada. Chamados para vencer e ele está pregando sobre porta fechada. Eu não estou pregando sobre porta fechada, eu estou pregando sobre confiança absoluta em Deus. Porque ainda hoje, não aqui não, mas lá fora, em outros lugares, tem gente que ainda confia na história, tem gente que ainda confia no pedigree, tem gente que ainda confia em tamanho de ministério, tem gente que ainda confia em conta bancária, tem gente que ainda confia em homem. Mas aqui não, aqui a gente sabe que não importa de onde veio, não importa se tem ou não tem pedigree, se tem ou não tem sobrenome. Aqui não, aqui a gente sabe que a palavra está com aquele que confia. E aquele que confia, quando abre a boca, é de Tisbe, talvez tenha sofrido os maiores preconceitos em Gileade, mas quando ele abre a boca, muda Gileade, muda Tisbe, muda tudo. Nessa noite, Deus está dizendo, querido, abre a tua boca. Abre a boca. Confia, abre a boca. Agora, se não confia, não abre. Se confia, abre a boca. Porque depois que você abre a sua boca confiando naquele cuja face você está, o impacto dessas palavras, meu irmão. Segura essa aí, o impacto dessas palavras mudam a ordem natural das coisas. Muda a ordem natural das coisas. Quem tem que ser sustentado? A viúva ou o profeta? A viúva. A viúva é que depende do sustento. A viúva é que depende da assistência. Mas Deus muda a ordem natural das coisas para provar, ou melhor, provar não, que Deus não precisa provar nada para ninguém, para manifestar o sobrenatural. Sai daqui e vai para Serepta, porque tem uma viúva que vai te sustentar. Deus muda a ordem natural das coisas. Querido, quer provar o sobrenatural? Abre essa boca e começa a lançar decretos.
começa a lançar decretos. Começa a usar a autoridade da palavra para lançar decretos. Às vezes a gente se acovarda com medo das consequências. Com medo dos resultados. Isso é falta de confiança em Deus. Eu tenho a convicção, a certeza absoluta que Elias sabia o que estava dizendo. Ele sabia que a falta de chuva e a falta de orvalho ia provocar uma escassez tremenda em todo o reino de Israel. Tenho essa convicção, essa certeza. Mas tenho a certeza também que ele sabia que Deus não iria desamparar os seus. Aleluia. Está pronto para mexer com as coisas naturais nessa noite? Comece a liberar decretos. Comece a profetizar sobre a tua casa, sobre a tua família, sobre o teu esposo, sobre os teus filhos. Abra a sua boca e decrete. Para Deus, não importa se você é de Tisbe. Virá alguma coisa boa de Nazaré? As pessoas pensam dessa maneira. Para Deus isso não importa. Deus não vai te olhar da maneira como os homens estão te olhando. O que vai chamar a atenção de Deus é o que vai sair dos teus lábios nessa noite. O que vai sair dos teus lábios nessa noite com fé é a tua demonstração de confiança nele. Vou fechar a Bíblia aqui. Não tenha medo do impacto das suas orações. Não tenha medo. Não tenha medo do resultado das suas orações. E por que eu estou falando isso? Porque muitas das vezes a gente ora querendo e não querendo ao mesmo tempo. Porque vai mexer com quem a gente ama. Vai mexer com quem às vezes a gente protege. A gente passa a mão na cabeça porque a gente ama. E aí a oração parece que só metade da língua bate nos dentes. Porque a gente tem medo do resultado. Não tenha medo do resultado, confie em Deus. Confia em Deus. Porque os seus Deus não vai desamparar. Os seus Deus não vai desamparar. E se você é dele, confia nele. Ora e ora com vontade. Às vezes a gente não quer fazer determinadas orações, porque sabe que se Deus agir ali, se Deus entrar com força, o filho vai ter um sofrimento momentâneo, que tenha. A falta de chuva foi por anos, não foi pela eternidade. Anos. Foi por um espaço limitado de tempo. E depois da seca veio uma abundante chuva. Talvez esse tratamento, essa dor, essa escassez, essa mudança, essa porta fechada, é para que venha uma abundante chuva. A dor, às vezes, é necessária para que venha uma abundante chuva.
nessa noite, decrete, ore com vontade, Senhor, entra nessa situação. Mas entra com força, Senhor. Entra fazendo a tua absoluta vontade. Solta, meu irmão. Solta para Deus agir. Porque enquanto a gente fica segurando, a gente fala que entrega e a gente não entregou. A gente diz que quer a vontade, mas na verdade a gente não quer porque a gente está segurando ali. Trabalhando às vezes contra. Mas nessa noite, aqueles que têm confiança em Deus vão dizer: Deus faz. Não importa a consequência, porque eu confio no Senhor. A minha confiança está no Senhor. Então faz, Senhor. Faz, porque eu sei que quando o Senhor faz, quando o Senhor age, ninguém pode impedir. Ninguém pode impedir. Fica de pé que eu quero orar por você. Talvez a mudança que você tanto quer dependa só de uma atitude sua, de uma atitude de coragem, de uma atitude de entrega. Talvez a mudança, a transformação que você tanto quer dependa de uma atitude sua, e nessa noite eu vou orar para que você possa ter essa atitude. Senhor nosso Deus e nosso Pai, eis aí os teus filhos, cada um com a sua história, cada um com as suas experiências. Mas como eu sei, Senhor, que isso pouco importa, ou nada importa para ti, o que eu peço é que, a partir dessa palavra, esses homens, essas mulheres, esses que estão em casa, possam de fato ter uma atitude de coragem, assim como Elias teve. Possam chegar no seu lar, no seu trabalho, nos seus relacionamentos, e dizer aquilo que precisa ser dito, e decretar o que precisa ser decretado. Que eles possam usar a fé e dizer aquilo que precisa ser dito, aquilo que precisa ser falado para que vire um decreto. Que não tenham medo do resultado desse decreto, porque o Senhor é quem nos sustenta. O Senhor é quem cuida das nossas vidas. Então, independente do resultado, o Senhor vai continuar cuidando de nós. Independente do resultado, o Senhor vai continuar cuidando de nós. Senhor, em nome de Jesus eu te peço que aqui nessa noite, em casa, aqueles que estão nos assistindo, possam ter essa confiança. Eu acredito que vontade todos têm, mas que possam ter essa confiança e se lançar por completo. Senhor, não importa a consequência, faz.
Não importa o processo, faz. Não importa, Senhor, o resultado, faz, Deus. Porque depois nós queremos experimentar e vamos experimentar uma abundante chuva. O processo é por um período determinado. Não vai durar eternamente. E com certeza, meu Senhor, a abundante chuva virá. Aquilo que precisar ser colocado para fora, que seja. Aquilo que precisar ser retirado, que seja. Aquilo que precisar ser fechado, que seja. Aquilo que precisar ser exposto, que seja, Senhor. Para que venha a abundante chuva. A abundante chuva sobre lares, sobre famílias, sobre casamentos, a abundante chuva. Assim nós te louvamos, glorificamos e exaltamos o teu santo nome, em nome de Jesus. Amém e amém. Você pode aplaudir o Senhor bem forte. Querido, você pode sentar? Rapidamente eu vou aqui convidar você, na verdade, a ofertar, a dizimar. Você que está em casa, você que está aqui, nós temos um envelope aí na frente. Você que se sentir impulsionado pelo Espírito nessa hora a ofertar, a dizimar. Você que está em casa, aí nos comentários já deve estar subindo as informações bancárias da igreja. Então, fique à vontade em fazer aquilo que o Senhor colocar no seu coração. É importante que você saiba que o dízimo é uma ordenança e a oferta é um gesto de gratidão, de amor, de fidelidade com o Senhor nosso Deus. Nós vamos orar e assim que a gente terminar, impletar a bênção, você pode vir aqui na frente e deixar seu envelope. Amém? Fique de pé, apresente aí o seu envelope de dízimo, oferta. Você que está em casa, que fez seu Pix, estenda suas mãos também para que a gente possa te abençoar. Querido e amado Deus, Santo de Israel, nós te louvamos, glorificamos e exaltamos o teu santo nome. Queremos consagrar a ti todos os dízimos e ofertas da tua casa, Senhor. Que o teu povo possa prosperar, nada venha faltar, ó Deus, mas que o teu povo, ao invés de pedir emprestado, possa emprestar a muitos, possa abençoar a muitos em nome de Jesus. Que nunca falte na despensa dos teus filhos, nem na despensa dessa casa. Que o Senhor possa nos prosperar segundo e conforme o teu querer e a tua vontade, em nome de Jesus. Pai amado, despede o teu povo em paz, leva todos na tua santa e gloriosa paz, que todos tenham uma noite de sono, Senhor, abençoado, um restante de noite também abençoado, em nome de Jesus, em família, e que todos possam chegar nos seus lares em segurança, em nome de Jesus. Que o grande amor de Deus Pai, a graça salvadora e libertadora do nosso amado Senhor Jesus Cristo, as doces consolações e intimidades do Santo Espírito de Deus, seja sobre todo Israel de Deus na face da terra, e que todos digam amém. Que Deus te abençoe, querido.